nós te agradecemos em nome de Jesus pela oportunidade do estudo da tua palavra. Suplicamos ao Senhor a tua misericórdia nessa hora, que o estudo que fizermos, Pai, chegue à nossa vida, chegue ao nosso coração, fale conosco, ministre algo a nós de uma forma graciosa, de tal maneira que o Senhor mesmo seja honrado, seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Estamos examinando o início do livro do Apocalipse. Observamos os 3 primeiros versículos, quando diz assim: revelação ou apocalipse que Deus confiou a Jesus Cristo, para que mostrasse a seus servos o que deve acontecer logo, e ele a manifestou enviando seu anjo a João, o qual testemunha que tudo o que viu é palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo. Feliz quem lê e os que escutam as palavras desta profecia, se observam o que está escrito nela, pois o tempo está próximo. Nós fechamos essa primeira parte, que é a introdução, e a partir de agora nós entramos numa segunda divisão desse capítulo 1. Nós vimos que esse capítulo 1 ele está dividido em 3 partes. A primeira parte é o título do livro, que foi que nós examinamos até agora. A segunda parte é que vamos começar a examinar agora, que é a carta de abertura. E então, a última parte, a vocação do profeta. Na carta de abertura, há pelo menos alguns elementos que podem ser percebidos. Primeiro, essa carta de abertura ela vai do versículo 4 até o versículo 8. E o primeiro elemento que nós percebemos então é uma saudação, seguido de uma tríplice expressão de louvor. Então esses versículos aí, nós vamos examinando agora. Nós estamos na introdução do livro. Já vimos que nessa introdução há uma primeira parte, que é o título do livro. Essa introdução aqui é o capítulo 1, tá? Título do livro, esse título vai do versículo 1 ao versículo 3. E agora nós começamos a examinar a carta de abertura, que vai do versículo 4 ao versículo 8. Então nós estamos dizendo que essa carta de abertura ela tem 2 partes. Primeira parte, a saudação, e a segunda parte, uma tríplice expressão de louvor. Então vamos examinar, vamos ler para entender essa divisão que nós temos aí no texto. A partir do versículo 4 até o versículo 5a, nós temos essa saudação de João às 7 igrejas da Ásia. Desejo-vos o favor e a paz da parte daquele que é, e era e será, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fidedigna, o primogênito dos mortos, o Senhor dos reis do mundo. Então essa saudação ela vai até aí. A partir daí, João começa a chamada tríplice expressão de louvor, onde ele diz: aquele que nos amou e nos livrou de nossos pecados com seu sangue, e fez de nós um reino, sacerdotes de Deus seu Pai, a ele a glória e o poder pelos séculos
dos séculos. Amém. Eis que chega entre nuvens, todos os olhos o verão, também os que traspassaram em todas as raças do mundo baterão no peito por ele. Assim é. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é e era e será o Todo-Poderoso. E aí João então abre a carta para se remeter à igreja. Nessa carta, esses dois elementos são divididos. O que é que nós percebemos primeiramente na saudação? Nós percebemos remetente, percebemos destinatário e percebemos uma saudação trinitária. São os três elementos que nós temos nessa saudação. Primeiro, remetente. Segundo, destinatários. E terceiro, tríplice saudação, ou perdão, saudação trinitária. O de baixo me confundiu. Saudação trinitária. No remetente, ele diz logo de cara, de João. E aí nós já vimos na introdução ao livro do Apocalipse que essa questão de João é muito complicada. Porque não é uma questão simples de resolver. Quem é esse João? Nós já debatemos isso. Então, quem não assistiu às primeiras aulas, eu vou apenas dizer, volte lá nos vídeos que estão gravados, né? Quem talvez assista pela internet, tem algumas pessoas que têm nos acompanhado via internet nesses estudos. Se está começando agora, volta lá nos primeiros vídeos. Tem que assistir desde o início para ver essa discussão de João. O que nós nos posicionamos naquela ocasião é que não há razão suficiente para desacreditar que o autor ou o escritor, eu gosto mais de usar essa expressão, porque o autor da Bíblia é o Espírito Santo. Isso aqui é uma coisa que tem que estar muito claro para a gente. O autor da Bíblia é o Espírito Santo. Não foi Paulo, não foi Pedro, não foi João, não foi... Não, o autor de Moisés, o autor da Bíblia é o Espírito Santo. Agora, quem escreveu sob inspiração? Bom, aí muda. O escritor, redator, foi fulano, Beltrano, Moisés, Isaías, Jeremias. Bom, aí muda. Mas nesse caso então de João, nós falamos, o escritor ou o redator dessa revelação, não há razão para desacreditar que tenha sido João o apóstolo. Não há razão suficiente, deixa eu frisar bem isso. Há até razões para desconfiar que não seja ele. E algumas alegações são muito boas. Algumas alegações são inquietantes. Mas quando examinadas com calma, com paciência, não há razão para acharmos que não seja João, de fato, o apóstolo, o autor do Apocalipse. Tá? Então nós estamos partindo todo esse estudo da perspectiva de que aquele que escreveu esse texto foi João, o apóstolo. E aí, vou voltar àquela tecla. Quem perdeu as primeiras aulas, volta lá nos vídeos iniciais e você vai ter uma discussão melhor sobre esse assunto. A quem que ele se remete? E aqui nós temos uma questão muito interessante para examinar. Porque o texto diz, de João, as 7 igrejas. Quem são essas 7 igrejas? Bom, está descrito, ele vai mencionar uma por uma. Uma por uma. Então nós não temos dificuldade de saber quem são essas 7 igrejas. Qual é o problema dessa interpretação? É que se nós estamos lidando com um texto apocalíptico, como nós procuramos demonstrar em 8 domingos consecutivos, tratar-se de um texto apocalíptico, você não pode tomar essas informações literalmente.
elas não estão escritas para serem interpretadas literalmente. Em outras palavras, João estava escrevendo a 7 igrejas. Essa é a pergunta. 7 igrejas? E a resposta será sim e não. Isso aqui para muito crente é confuso, né? Eu já disse a um presbítero meu lá em Tietê, Donizete. Donizete, a primeira vez que ele ouviu essa minha resposta, alguém fez uma pergunta e eu olhei para o irmão e disse assim: "Pai, irmão, essa resposta tem duas respostas. Uma é sim e a outra é não." E aí ele ficou com aquilo e disse: "Que negócio é esse de sim e não?" Passou um tempo, surgiu uma outra questão e eu disse: "A resposta é sim e também é não." Aí disse assim: "Rapaz, esse pastor está com heresia. E a Bíblia diz que a palavra tem que ser sim, sim ou não, não. Que negócio é esse de sim e não?" E aí, depois de um tempo, ele começou a entender que realmente existem questões que são verdadeiras numa afirmativa, mas que não expressam o todo. Então, quando eu digo João escreveu para 7 igrejas, sim, no primeiro momento sim. Ele pega 7 igrejas, de fato, ele até as menciona, para escrever sobre problemas e virtudes dessas igrejas. 5 igrejas são problemáticas, 2 igrejas são a referência para ele. Aí a pergunta é: isso estava destinado a essas 7 igrejas somente? Não. Exatamente por ser um texto apocalíptico, João pega a região da Ásia Menor. Essas igrejas aqui estão na Ásia Menor. Ele toma essas 7 igrejas como modelos do que não presta e do que presta na Ásia Menor. Então ele, na verdade, com esse número 7, que é um número simbólico no Apocalíptico, ele está falando da totalidade da igreja de Jesus Cristo, de todas as igrejas que se reúnem em nome do Senhor, isso naquele contexto da Ásia Menor, e isso então torna válido para nós hoje, porque nós vamos ver, à medida que começarmos a examinar essas cartas, que os problemas da igreja da Ásia Menor estão de braçada nos nossos dias, sem nenhum constrangimento. E o pessoal ainda está achando que é a igreja de Deus, ainda está achando que é a igreja de Jesus Cristo. Então, num sentido, nós podemos dizer assim, ele escreveu a 7 igrejas, mas não porque a carta tinha que ser lida nessas 7 igrejas, mas porque ele tomou 7 igrejas como base de reflexão do que estava acontecendo com as igrejas na Ásia Menor. 5 virtudes, 2 problemas. 2 sérios problemas. Perdão, é o inverso. 5 problemas e 2 virtudes. Então já deu para entender que o negócio é sério. E se fosse apenas 5 problemas, eu estou querendo amenizar o problema da igreja. Hoje eu estou manso demais. Se fosse apenas 5 problemas, estaria jóia, mas não é. Quando você começa a examinar as 5 igrejas problemáticas, elas carregam em si inúmeros problemas. Inúmeros. E aí o negócio é muito mais complicado. Eu não sei quando chegarmos lá, eu vou ver se eu consigo um data show para colocar um quadro dessas igrejas para vocês entenderem essa problemática e o que há de virtude, que aí fica melhor de ver, visualizado, simplesmente falando. Então isso é importante quando ele diz assim: as 7 igrejas da Ásia. Você já sabe que a Ásia é menor e que na verdade 7 é um número simbólico apocalíptico para se referir à totalidade da igreja de Jesus que está naquela região.
ainda que sejam tomadas 7 igrejas, na verdade João está pensando na totalidade das igrejas. Muito bem, tendo feito então a apresentação do remetente, nós já sabemos, só um detalhe do remetente, que o remetente na verdade não é João, porque ele recebeu uma revelação de Deus por meio de Jesus através de um anjo. Ele é apenas o cara que escreve isso. Então é nesse sentido que ele é o remetente. Destinatário já sabemos. João então apresenta uma saudação, e essa saudação ela é muito interessante. Observe como se dá essa saudação de João. Primeiro, diz assim: às igrejas da Ásia, desejo-vos o favor de Deus. Vamos dar uma encurtada aqui para depois poder analisar com calma. O favor de Deus, graça de Deus. Essa expressão que vai aparecer graça e paz, ela é muito usada no Novo Testamento. A expressão haris, kai, eirene. Eirene. Haris, kai, eirene. Como nós temos chamado a atenção desde que meditamos em Gálatas, não é uma expressão própria do cristianismo. É uma expressão comum no mundo antigo. A grande questão que torna essa saudação diferente é o fato de dizer da parte de Deus. Graça e paz da parte de Deus. No caso de Paulo, Paulo enfatizava lá em Gálatas, quando nós vimos, aquilo que era a essência do Evangelho. Agora, aqui em Apocalipse não é uma questão de essência do Evangelho. Se nós estamos lidando com 5 igrejas problemáticas, 5 igrejas com pecados terríveis, então nós estamos falando de graça, enquanto Deus se compadeça dessas igrejas. É quando você encontra alguém que está passando por um problema de pecado na sua vida, e você olha para ela e diz: a minha oração é que o Senhor te conceda graça. O que é que eu estou pedindo para essa pessoa? Que Deus seja misericordioso com você, que Ele não desça a mão em você, porque você está provocando a ira dele. É a mesma coisa João quando ele está escrevendo. 5 igrejas, uma delas Deus diz que está a ponto de vomitar. É uma igreja que causa náusea a Deus. Ele está a ponto de vomitar essa igreja. E João diz: eu desejo a vocês primeiro o favor de Deus. Que Deus seja misericordioso com vocês. Que Ele seja, no caso especificamente da palavra, Ele seja gracioso. Que Ele releve, ainda por algum tempo, a pecaminosidade de vocês e vos trate com graça. E eu desejo ainda a vocês paz da parte de Deus. E aqui vem o conceito da reconciliação. Que o andar de vocês seja encontrado reconciliado com o Senhor. Porque se o andar não estiver reconciliado, não queira ter Deus por seu inimigo. Não queira estar debaixo da ira de Deus. E é isso que João está preocupado. Não é uma mera saudação, como quem quer falar de essência do Evangelho, como Paulo em Gálatas. Não é essa a questão. É uma saudação preocupada com o estado espiritual daquelas igrejas na Ásia Menor. Então, nesse sentido, a ênfase dele é diferente das de Paulo, ainda que seja a mesma expressão. Então ele diz: graça e paz da parte de Deus.
Só que aí ele coloca uma outra questão: de quem vem essa saudação? E aí nós encontramos a chamada saudação trinitária. Esse é um dos textos que nós podemos ver claramente a manifestação da Trindade Santíssima. Primeiro, João diz: graça e paz é o que eu desejo para vocês, daquele que é, era e será. De onde João tira essa ideia? É, era e será. De Êxodo. Êxodo, quando Deus se revela, no versículo, Êxodo 3, versículo 14, quando Deus se revela a Moisés, ele diz para Moisés: você vai dizer ao povo que eu sou, te enviou. E ali há uma revelação do nome de Deus. Eu sou, te enviou. Eu sou, em hebraico, não significa exatamente eu sou, porque em hebraico não existe tempo verbal, no sentido de tempo da ação. A ação pode ser tanto no presente, o passado, o futuro, com a mesma terminação. João está buscando isso para dizer: olha, eu estou desejando a vocês graça e paz, essa misericórdia de Deus, essa reconciliação de vocês, em nome daquele que um dia fez aliança conosco. Porque o nome de Deus, ele era invocado. Nós já temos mostrado isso. O nome de Deus, ele era invocado no contexto de pacto. E João está lembrando: vocês um dia fizeram um pacto com aquele que era, que é e será. Você entende isso? Quando nós fazemos uma aliança de casamento, você pode ver que todo juramento de casamento ele tem um tempo determinado. Você promete cuidar, amar, ser fiel, até que a morte os separe. Com Deus não tem até que a morte os separe. Se você entrou numa aliança com Ele, é uma aliança eterna. É um pacto eterno. E aí está a grande questão. João está lembrando essas igrejas que um dia, através de Jesus, elas entraram num pacto com o Deus Criador, o Deus da aliança, e que esse Deus fará valer essa aliança, porque Ele é um Deus, não é só do presente, mas Ele é um Deus do nosso passado, Ele é um Deus do nosso futuro. Aquele que é, que era e que será, que há de ser. Então, quando nós entramos numa aliança com Deus, nós precisamos entender bem essa aliança, porque Deus a cobrará em todo momento. Deus fará valer essa aliança em todo momento. Ele é o Deus de eternidade a eternidade. Mas há uma variação nessa expressão, observem aí. Porque essa expressão, aquele que será,
Também em algumas traduções tem aparecido como aquele que virá. Não é isso? Muito bem. Essa ideia tem sido evocada e discutida pelos comentaristas. Deixa eu só achar o meu texto grego aqui. Aqui na tela fala bem. Daquele que vem. Isso. Muito bem. Porque a expressão hebraica ela pode também indicar essa ideia de vir. O pessoal da Peregrino, que é que a gente está usando aqui, eles optaram pelo entendimento de Êxodo 3,14. Aquele que é, que era e que será. Mas o será pode indicar a ideia de estar vindo. Para indicar o quê? Esse Deus fará valer a sua aliança eterna por meio do seu juízo. É assim que Deus fará valer. Por isso que o será, para muitos tradutores, indica a ideia de um Deus que virá para cobrar a aliança que nós temos com Ele. Daí a seriedade que nós deveríamos ter na nossa maneira de vivermos a vida cristã, a fé com Deus. Nós deveríamos ser sérios nessas coisas. E não temos sido sérios. Nós deveríamos pensar melhor a maneira como temos vivido, porque nós trazemos sobre nossas vidas o nome de Deus. Nós trazemos sobre nós uma aliança que invoca o nome de Jesus Cristo. E esse Deus não deixará barato, nem impune, os filhos que desonram ao seu nome. Ele não deixará impune. A quem que Deus deixa impune? A quem que Deus deixa impune? Num sentido, ninguém. Mas num outro sentido, tem um grupo que Deus deixa impune. Aqueles que não são filhos. Por quê? Porque Ele vai acertar a condenação deles no juízo. Hein? Ok, mas é que Deus está falando, num sentido, eles estão impunes porque eles passam por essa vida sem que nós vejamos a punição deles. É punição temporária. Ok. Essas pessoas que fazem, você nunca vê. Sim, vejo. Tudo dá bem, tudo dá certo, né? Salmo 72 ou 73, eu não lembro direito agora. Vamos dar uma olhada. Essa era uma profunda crise do salmista. Acho que é o 72, deixa eu ver. É o 73 mesmo. Deus é bom para com o honrado, para o limpo de coração. Mas eu por pouco meus pés tropeçam. Quando que ele diz que os pés dele quase resvalaram? Quando ele olhou para o ímpio e viu que o ímpio tinha vida boa. O ímpio tinha vida boa. O salmista diz, cara, ele parece que eles não têm preocupação. Os caras só engordam. Isso no mundo antigo era muito bom, entenda bem. Tá? Engordar no mundo antigo era bom. Os caras bonitos e mulheres bonitas no mundo antigo eram gordos. Eu seria um janequinho nessa época. Porque era sinal de que a pessoa tinha o que comer. Então tinha fartura. Isso comunicava um conceito de beleza para essas pessoas. Ainda em alguns países do Oriente, esse conceito ainda vale. Para os árabes, ainda, dependendo da cultura árabe que ele esteja, da cultura árabe não, muçulmana, perdão.
dependendo da cultura muçulmana que ele esteja, a mulher bonita, segundo eles, é aquela que enche uma cama. Ela é gorda, né? Mas não é mais o protótipo que nós temos hoje na sociedade. Mas naquela época era essa a ideia. O salmista diz, você olha para o ímpio, o cara é gordo, ele tem saúde, ele tem tudo que ele quer, o cara vive alegre. E eu aqui, guardando a minha fé a Jesus, guardando a piedade, eu olho para o ímpio, o cara vive bem. O salmista diz, cara, quando eu olhei para isso, eu disse assim, por que eu estou guardando a fé? Por que eu não caio na gandaia? Deus é bom para o justo, mas é o ímpio que curte? Aí o salmista entra na crise. Aí ele diz, até que eu entrei no templo e Deus me fez ver o final desses homens. Do que é que ele estava falando? Do juízo. Nessa vida passaram impunes, mas quando chegou a hora da sua morte, eis que o juízo de Deus veio sem misericórdia. As expressões hebraicas daquele Salmo 73, que começam a falar do castigo de Deus, elas aparecem no hebraico num tempo verbal hebraico que é chamado piel, e como eu já disse, em hebraico não funciona como tempo de ação. Esses tempos hebraicos referem-se à força da ação, e o castigo de Deus é violento sobre essas pessoas. Só que eu não vou ver nessa vida, porque Deus só vai tratar nessa vida os seus filhos. Deus não deixará impune seus filhos. Deus terá que quebrar-nos duramente se nós resistirmos à vida da aliança. E agora ele está alertando as 7 igrejas, até mesmo as 2 piedosas. Ele não isenta nesse momento ninguém. Por quê? Mesmo igrejas que andam bem podem se perder. É o que mais a gente tem visto. No Brasil, nós já temos alguns exemplos de igrejas que começaram bem e que foram se perdendo dentro do liberalismo teológico. A igreja anglicana, a igreja metodista, a presbiteriana independente, tudo igrejas que começaram bem e se perderam, caíram no liberalismo teológico brabo. E tem aquelas que não começaram bem, e são a desgraça que são até hoje, né? É que é para a gente não confundir, a Universal, não, a Universal nunca começou bem, já começou uma desgraça. Mundial do Poder de Deus, não, nunca começou bem, já começou uma desgraça. Essas igrejas neopentecostais começaram uma desgraça. Mas tem aquelas que começaram bem. E entenda, nós não estamos isentos desse perigo. Nós, como igreja episcopal carismática, nós não estamos isentos do perigo de nos perdermos. Daí porque a advertência de João é para todo mundo. Ele não alivia ninguém nesse momento. É palavra daquele que é, que era, que será ou que há de vir para exercer o juízo. Então a ideia é muito simples. Se tem algo errado na sua vida como igreja, como cristão, corrija. Se a sua caminhada está firme e fiel, vigia.
Entende essa dupla advertência? Se tem algo errado, se arrependa. Se você acha que a sua vida está sendo agradável aos olhos de Deus, vigia. E essa é uma advertência só de João? Não, ele aprendeu isso com quem? Com o próprio Senhor Jesus. Jesus lá no jardim do Getsemane, ou Getsemani, uma das orações do Senhor foi, uma das exortações, do Senhor foi: vigiai e orai, para não entrardes em tentação. Os irmãozinhos nem vigiaram nem oraram. 3 vezes Jesus vai lá e eles estão dormindo. Jesus está lá orando fervorosamente. Quando ele termina a primeira vigília de oração que ele olha, os irmãos estão lá. Não vigiaram nem oraram. Jesus vai preso. Aí o que aconteceu com os irmãozinhos? Cada um deu no pé. Pedro negou 3 vezes. Por isso Paulo adverte: quem julga que está de pé. Eu acho legal essa expressão paulina. Quem julga, quem acha que está de pé, tome cuidado para que não caia. Então aqui em Apocalipse nós temos essa exortação: vigia. Vigia. Porque o Senhor não deixará impune. Vale para todo mundo. Isso não é para aquela igreja precisava ouvir isso. Não, irmãos, como eu gostaria imensamente que essas igrejas que um dia caminharam bem com o Senhor se arrependessem dos seus pecados e voltassem a caminhar bem. Nós não temos essas igrejas como concorrentes. Essas igrejas são aliadas, deveriam ser, já foram aliadas do reino de Deus, do anúncio do evangelho verdadeiro, genuíno. E como eu gostaria de vê-las de volta a isso. Metodista, presbiteriana independente, anglicana, e tantas outras que se perderam. A própria luterana. A luterana de confissão evangélica do Brasil se perdeu totalmente no liberalismo também. Como nós gostaríamos de vê-los restaurados, mas para isso tem que lembrar que ele voltará, e ao voltar todos nós seremos julgados. Agora, quem está caminhando com seriedade, não tome isso como orgulho. Não levante a bandeira de que nós somos a igreja. Não, por misericórdia de Deus, miseráveis pecadores como nós, estamos andando numa direção certa. Mas exatamente porque somos miseráveis pecadores, quando nós permitimos que a soberba, o orgulho domine a nossa fé, o nosso destino final é o mesmo dessas igrejas. E você vê isso sintomaticamente, porque nenhuma igreja cai do nada. Nenhuma igreja se perde do nada. Você vê o rumo da igreja de acordo com a liderança. Não é à toa que quando João começar as cartas, ele diz: fala ao anjo da igreja X. Nós vamos ver lá que anjo ali não é nenhum anjo que está voando aqui. Não tem uns doidos interpretando que cada igreja tem um anjo, e eles querem que o anjo fique guerreando. Não, o anjo da igreja ali refere-se ao mensageiro de Deus que trabalha naquela igreja.
de uma forma muito direta, seria o equivalente ao líder espiritual, que poderia tanto ser um pastor como um diácono no cristianismo primitivo. São líderes. E a igreja se perde por quê? Por causa de líderes que se corrompem. E aí esses líderes passam a oferecer aquilo que o coração pecaminoso, enganoso do homem quer receber. E aí por isso eles não abandonam esses líderes. Eu tenho visto isso em várias igrejas que de forma geral não se perderam, no geral continuam ainda lá lutando pelo Evangelho, mas cujas suas igrejas locais já se perderam. Igrejas que caminharam bem numa direção, chega um líder doido, inventa um monte de coisa, consegue conquistar a ganância do coração daqueles crentes, e a igreja se perde. Cansei de ver isso enquanto pastor presbiteriano. Uma igreja séria, que se mantém biblicamente séria aos olhos de Deus, mas cujas igrejas locais têm um bando de pastor louco, que perverteram até mesmo aquilo que a igreja acredita. João diz: eu estou escrevendo isso da parte daquele que vos julgará, daquele que virá como um juiz sobre vossas vidas. Só que João acrescenta uma outra expressão. Essa é a primeira expressão que diz respeito a Deus Pai. E ele diz: não é só da parte daquele que é, que era, que será, mas é também da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Nós já mencionamos em estudos anteriores que a expressão 7 Espíritos no Apocalipse refere-se ao Espírito Santo de Deus. Você não deve ficar procurando quem são os 7 Espíritos. Essa era uma linguagem apocalíptica tirada do profeta Isaías para se referir ao Espírito do Senhor que agia sobre o povo de Deus. Da parte de quem João está falando? Não é só do Pai. Ele está falando também da parte do Espírito. Por que o Espírito? Porque quem é que dá autoridade à igreja, poder à igreja, para cumprir fielmente o ministério que Deus lhe confiou? Mas recebereis autoridade quando? Ao descer sobre vós o Espírito Santo. Eu prefiro essa tradução autoridade, porque tem os malucos que pegam: mas recebereis poder. Aí eles pensam que poder é sair com um raio espiritual na mão, pá, 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 aquela maluquice toda. Aí sopra e nego cai, joga o terno, o maluco rola no chão. Eles acham que poder é isso. Então a palavra grega, ela refere-se à autoridade. Vocês vão receber a autoridade de Deus pelo Espírito Santo, ou seja, para abrir a boca em nome de Deus, para falar em nome de Deus, e o Espírito Santo é que fará cumprir essa autoridade. Agora João está dizendo: eu estou escrevendo essa revelação da parte do mesmo Espírito, do Espírito que dá autoridade à igreja. E por que a igreja está se tornando massa de manobra na nossa sociedade? Porque ela não tem mais autoridade do Espírito. É autoridade de homens, é autoridade política, não é mais do Espírito.
Por isso nós temos igrejas ou totalmente sensacionalistas, igrejas com fogo estranho no altar, ou nós temos igrejas que são verdadeiras geladeiras na sua forma de servir a Deus no mundo. Nós temos os dois extremos, porque a autoridade dessas igrejas não é mais a autoridade do Espírito Santo, e é o mesmo Espírito que adverte essas igrejas da Ásia Menor. E é importante porque quando a gente chegar nas cartas, sempre vem acompanhado de alguma ameaça. Se você não se arrepender, eu vou fazer isso. E uma das questões é: vocês perderão a autoridade do Espírito. Eu vos envio essa mensagem da parte do Deus Pai, que vos julgará, do Deus Espírito Santo, que está diante do trono do Pai, para conceder a autoridade ou retirar a autoridade. E eu escrevo da parte de Jesus Cristo. Só que agora essa expressão de Jesus Cristo vai ser acompanhada de 3 títulos: testemunha fidedigna, o primogênito dos mortos e o Senhor dos reis do mundo. E aí nos falta tempo para examinarmos esses títulos atribuídos a Jesus. Retomaremos na semana que vem. A fim de interagir, caso você tenha alguma pergunta, você pode nos enviar. Quem assiste pela internet também pode enviar para a gente a pergunta sobre a questão do que estamos meditando. Não adianta mandar pergunta de outras questões, até porque às vezes eu recebo perguntas de outras coisas e eu estou sem tempo para responder. Deixar claro, não me mande e-mail perguntando outras coisas que eu estou sem tempo. Mas sobre o Apocalipse a gente pode responder aqui. E aí compartilhar com todos. Ok? O e-mail para quem quiser enviar via internet, né, sua dúvida para o Apocalipse, para o estudo do Apocalipse, episcopal DF, é isso? @hotmail.com. Aí você pode enviar, não sei se você vai entender minha letra, não sei se ajudou, no caso, episcopaldf@hotmail.com, e aí tudo em minúsculo, né? E aí o Ricardo, que tem feito esse trabalho de colocar lá no blog, me envia e aí a gente vai respondendo nas aulas, tá bom? Então que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.